Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Hoje já tivemos a oportunidade aí de adorar esse Deus maravilhoso, né, irmãos? Orarmos também a Ele aqui nesse lugar. Mas também temos agora a oportunidade de nos aquietarmos, abrir o nosso coração, deixar que o nosso coração seja uma terra acolhedora da boa semente da palavra de Deus, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10. Estive aí estudando essa mensagem, e aí estive estudando essa mensagem em algumas traduções, pelo menos em umas 9 traduções, mas o que eu quero pontuar da parte de Deus, eu achei muito bom pontuar nessa versão, a nova versão transformadora. Eu achei muito bom pontuar, porque eu queria refletir com a igreja. Essa versão aqui, ela traz melhor, ela pontua melhor. Então vamos lá, queridos. A amada igreja encontrou? Amém? Louvado seja Deus. Então assim diz a palavra do Senhor. Samuel pegou uma vasilha de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul. Depois beijou Saul e disse: faço isto porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel, em Zelza, na divisão de Benjamim. Eles lhe dirão que as jumentas foram encontradas e que seu pai deixou de se preocupar com elas e agora está preocupado com vocês, perguntando: que farei para encontrar meu filho? Quando você chegar ao carvalho de Tabor, encontrará 3 homens vindo em sua direção. Estão a caminho de Betel, onde vão adorar a Deus. Um deles estará levando 3 cabritos, o outro 3 pães, e o terceiro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Quando chegar a Gibeá Elohim, ou seja, Gibeá de Deus, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Virão tocando harpa, tamborim, flauta e lira, e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver de fazer, pois Deus está com você. Em seguida vai a Gilgal, adiante de mim. Eu o encontrarei ali para sacrificar holocaustos e ofertas de paz. Espere lá durante 7 dias, até eu chegar e lhe dar mais instruções. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração, e todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Ao chegarem a Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele começou a profetizar com eles. Quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? Um dos que estavam ali perguntou: qualquer um pode se tornar profeta? Será que, seja quem for seu pai? Essa é a origem do ditado: acaso Saul também é profeta? Até lá, até o 13, só concluindo aqui o 13. Depois que Saul terminou de profetizar, subiu ao lugar de adoração. Eu tentei não ler os 13 versículos, que eu não gosto muito de ler texto grande. Mas, irmãos, eu precisava ler até o versículo 13, porque a gente precisa pontuar algumas coisas, e era necessário a gente ler até aqui. O tema da mensagem, queridos, hoje nós estamos pregando sobre o tema Vivendo sob a influência do Espírito Santo. Amém? Eu entendo que vocês já
colocaram diante de Deus muitos projetos para esse ano, para esse novo ano de 2023. Mas, queridos, um dos melhores e maiores projetos que vocês podem colocar diante de Deus para esse novo ano, o ano de 2023 é esse. É que pedir ajuda a Deus lhe capacite, lhe dê condição para você viver todo esse novo ano sob a influência do Espírito Santo de Deus. Achei muito bom que na consagração dos obreiros aqui pela manhã, o pastor falou muito da questão de esse ano você buscar ser cheio do Espírito Santo, né, pastor? Buscar mais do Espírito Santo para a sua vida. E eu disse, é isso aí, está em comum acordo com a mensagem que vai ser pregada à noite. Amém? Então esse é um projeto que deve ser, não apenas para esse ano, irmãos, mas no todo o decorrer da nossa vida espiritual, o maior projeto que a gente pode correr para alcançar, colocar diante de Deus pedindo ajuda, é esse. É vivermos uma vida sob a influência do Espírito Santo. Amém? Queridos, viver sob a influência de alguma coisa é sermos guiados, dirigidos ou dominados por essa coisa que existe, que exerce influência sobre nós. Pessoas vivem sob a influência de alguma coisa. Todo mundo vive sob a influência de alguma coisa. Há pessoas que vivem sob a influência de coisas positivas. Por exemplo, tem pessoas que vivem sob a influência de sonhos bons, sonho de crescer na vida, sonho de fazer uma faculdade, de se qualificar mais, sabe, de crescer na sua vida profissional. E a pessoa vive nessa busca, vive nesse objetivo, vive nessa caminhada, nessa correria de alcançar esse alvo. Então ela vive sob a influência desse sonho, que é bom. Mas existem pessoas que vivem sob a influência de coisas negativas. Tem pessoas que vivem sob a influência do álcool. Existem pessoas que vivem sob a influência do crack, da maconha, da cocaína. Há pessoas que vivem sob a influência do ódio, alimenta cada dia o ódio, vive com aquele sangue, o gosto de sangue na boca, ou seja, aquela vontade de cada dia de se vingar. Ela vive sob essa influência, ela vive guiada, dominada por isso. Há pessoas que vivem sob a influência do ciúme. Há casamentos aí que estão perto de acabar porque o homem não aguenta mais tanto ciúme. Ou vice-versa, a mulher não aguenta tanto ciúme, é um descontrole, é uma coisa horrível, e isso está trazendo transtorno para o casamento. Isso é uma influência negativa, mas muitas pessoas vivem debaixo dessa influência chamada ciúme. Outros vivem debaixo de uma influência de outra coisa negativa, chamada inveja. Inveja, eu estava até conversando com a Neide lá em casa, antes de virmos para o culto. Irmãos, eu fico muito feliz quando alguém que eu conheço eu vejo prosperar. Eu me alegro. Eu fico triste quando eu vejo alguém que eu conheço estar numa vida decadente. Aí eu fico triste. Mas quando fulano de tal está melhorando de vida, está progredindo, está prosperando, irmão, eu me alegro. Independente se é da minha família, se é meu irmão na fé, se é um vizinho, enfim. Eu fico feliz com o progresso das pessoas que eu conheço. Graças a Deus eu posso ter todos os pecados da humanidade, mas inveja, graças a Deus eu não tenho isso. Esse daqui, para a glória de Deus, eu não tenho. Posso ter outros que eu sou cheio de falhas. Talvez eu tenha muito mais pecado do que todos vocês reunidos aqui. Mas esse daqui eu não tenho, para a glória de Deus. Então, queridos, aquilo que eu vivo sob a influência é exatamente aquilo que vai dirigir a minha vida. É aquilo que vai ser como um motor, um combustível que vai me fazer caminhar. Então, se eu vivo debaixo da influência de coisas boas, amém. Eu vou caminhar para uma vida de prosperidade, uma vida abençoada. Mas se eu vivo sob a influência de coisas negativas, queridos, eu vou caminhar rumo a caminhos amargos, a portos amargos.
Porque caminhar debaixo de coisas negativas, sob a influência de coisas negativas, é ter a certeza que você vai estar caminhando para desfrutar frutos amargos. A amada igreja está entendendo? Amém. Mas hoje, queridos, hoje eu quero falar aqui de viver sob a influência de uma coisa maravilhosa, esplêndida, incomparável, que é viver sob a influência do Espírito Santo. Queridos, viver sob a influência do Espírito Santo é delegar a Ele total abertura na minha vida, é dar legalidade para que o Espírito Santo venha dominar a minha vida, venha conduzir a minha vida, venha fazer na minha vida aquilo que lhe apraz. A melhor coisa que alguém pode fazer na sua vida, irmãos, é procurar viver uma vida sob a influência do Espírito Santo de Deus. Você pode abrir aí Efésios 5:18? Daqui a pouco vamos voltar no texto. Se alguém puder trazer um pouquinho d'água, eu agradeço. Se não puder, não tem problema não. Eu desço daqui e vou pegar. O problema é ter água aqui. Amém? Mas eu agradeço desde já. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. A melhor coisa que alguém deve fazer é ser cheio do Espírito, é buscar viver sob a influência do Espírito Santo de Deus. Amém? Queridos, o texto que foi lido aqui nesta noite, ele pontua para nós 3 coisas importantes. Pelo menos dentro daquilo que Deus me mostrou. Você pode ver aí até mais. A primeira coisa importante que esse texto pontua é que esse texto ele fala do momento em que Samuel ele unge Saul como o primeiro rei de Israel. Isso é uma coisa importante do texto. Por quê? Porque é impossível falar da história do povo de Deus sem falar nessa parte. É impossível você falar da história do povo de Deus e deixar isso aqui de lado, e passar por cima disso aqui. Toda vez que você falar da trajetória do povo de Israel, você vai falar de reis, e falar de reis é falar também do primeiro rei da história de Israel, que no caso foi Saul. Então a primeira coisa que eu vejo nesse texto de importante é esse momento histórico em que Deus usa a vida de Samuel para ungir Saul como o primeiro rei da história de Israel. A segunda coisa que esse texto pontua é que esse primeiro rei que foi escolhido, Saul, para ser o primeiro rei do povo de Deus, do povo de Israel, foi um rei que pelo menos nos primórdios do seu exercício como rei, foi alguém que foi cheio do Espírito Santo. Veja aqui no versículo de número 1. Aliás, versículo 6. Versículo 6 diz: nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com ele, será transformado numa nova pessoa, ou numa pessoa diferente. Versículo 10. Ao chegarem a Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, e ele começou a profetizar com eles. Versículo 1. Faço isso porque o Senhor o nomeou como líder de Israel, sua propriedade especial. Versículo 24. Aqui falando da escolha. Samuel disse ao povo, apontando para Saul: este é o homem que o Senhor escolheu para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo Israel. E todo o povo gritou: viva o rei. Então fala da escolha do rei, e fala que esse rei era alguém que, pelo menos no princípio do seu reinado, do seu ofício,
era alguém que experimentou ser cheio do Espírito Santo, experimentou viver sob a influência do Espírito Santo. Então essa é a segunda coisa importante do texto. A terceira coisa que eu vejo importante nesse texto é que o texto também traz para nós as marcas de uma pessoa que aprendeu a viver sob a influência do Espírito Santo. Primeiro ponto, a escolha do primeiro rei de Israel. Segundo ponto, o texto mostra que esse primeiro rei de Israel, ele vivia sob a influência do Espírito Santo. E o terceiro ponto, as marcas de uma pessoa que vive sob a influência do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. É sobre isso que eu quero me deter mais. Vamos ver aqui algumas marcas a partir da vida de Saul, a partir desse texto. Vamos ver aqui algumas marcas que vão caracterizar que essa pessoa, ela vive ou ela aprendeu a viver sob a influência do Espírito Santo. Primeira coisa, uma pessoa que vive sob a influência do Espírito Santo, queridos, é uma pessoa que tem plena certeza que Deus é com sua vida. Versículo de número 6 e 7. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles, será transformado numa pessoa diferente. Versículo 7. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver de fazer, pois Deus está com... A primeira coisa, queridos, uma pessoa que vive sob a influência do Espírito Santo, é uma pessoa que entende que ele não está só, ele não está abandonado. Deus é com ele. E Deus é com ele nos momentos de dificuldades. Deus é com ele nos momentos de vitória. Deus é com ele no monte, no vale. Deus é com ele nos momentos de guerra, nos momentos de paz. Deus é com ele no pomar. Deus é com ele no deserto. Onde ele estiver, uma pessoa que vive sob a influência do Espírito Santo, ela acredita, ela crê, ela não duvida, ela não olha nem para a direita nem para a esquerda, mas ela tem certeza no seu coração que a presença de Deus é real na sua vida, a presença de Deus está com ele, com ela, e não importa o momento que ele está passando, se é um momento de dificuldade, se é um momento bom, se é um momento difícil, não importa, ele entende que vai dar certo, que vai vencer, que a coisa vai acontecer, porque a presença de Deus é com a sua vida. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Maior é aquele que está conosco, irmãos, do que aqueles que estão no mundo, amém? Então esse é o primeiro ponto que nós devemos aqui, queridos, frisar ou nos apoiar nessa noite. É que uma pessoa que aprende a viver sob a influência do Espírito Santo, ela entende que a presença de Deus é real na sua vida. Porque se ela vive sob a influência do Espírito Santo, ela vive sob a influência de Deus. Porque o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Na verdade, queridos, deixa aqui eu fazer um parênteses aqui. Esse ano eu fui desafiado por Deus a pregar mais sobre o Espírito Santo. Porque eu vejo que as pessoas pregam muito sobre o Pai, as pessoas pregam muito sobre o Filho, mas esquecem de pregar sobre o Espírito Santo. As pessoas falam demais no Espírito Santo, mas pregam muito pouco sobre o Espírito Santo. E nesse ano, Deus me desafiou a levantar muitas mensagens, exaltando, adorando, falando das qualidades, falando das características do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos lembrar só do Pai e do Filho e esquecer o Espírito Santo, irmãos. A igreja sem o Espírito Santo é uma igreja fadada ao fracasso. Sem o Espírito Santo. Mas uma igreja que anda sob a influência do Espírito Santo é uma igreja mais do que vencedora no poder do sangue de Jesus. Então nós devemos desculpa a palavra, de falar no Espírito Santo e pregar mais sobre o Espírito Santo. A gente fala demais sobre o Espírito Santo, mas prega quase nada sobre o Espírito Santo. Não tem mensagem sobre o Espírito Santo. Fala-se muito nele, mas prega-se muito pouco. Prega muito sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então precisamos pregar mais sobre o Espírito Santo. Isso para a minha vida, irmão. Eu estou dizendo aqui, foi algo que Deus falou comigo. Não estou dizendo aqui que vai ser doutrina, tem que ser geral, tem que ser para a vida. Não, isso é uma experiência minha com Deus. Amém? É minha com Deus. Deus me desafiou a pregar mais sobre o Espírito Santo esse ano.
E eu quero estudar mais sobre o Espírito Santo. Eu quero pregar mais sobre o Espírito Santo. Eu quero me colocar mais à disposição do Espírito Santo. Eu quero dar mais lugar, que Ele me ajude a viver sob a influência dEle, para a glória do nome dEle. Amém? A segunda coisa, irmãos, a segunda marca, que vai estar na vida de uma pessoa que aprendeu a viver sob a influência do Espírito Santo, é que uma pessoa que vive sob a influência do Espírito Santo é uma pessoa que tem o seu coração mudado por Deus. Não é o homem que vai mudar, é Deus muda. Quer ver isso? Versículo 6. Vamos lá. Olha o que aqui diz a palavra. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa. Quem vive sob a influência do Espírito Santo, irmão, tem o seu coração transformado. É transformado numa pessoa diferente. E aí, versículo 9. Isso Samuel falando para Saul. Versículo 9. Olha o que aqui diz. Assim que Saul se virou para partir, sair ali da presença de Samuel, Deus lhe deu o quê? Um novo coração. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele dia. Uma pessoa que vive sob a influência do Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa que passa a ter um novo coração, irmãos. É uma pessoa que passa a ser diferente, irmãos. Como diz no versículo 6. Irmão, eu não acredito que uma pessoa que diz que vive sob a influência do Espírito Santo, irmãos, vive tanto tempo dentro de uma igreja e não muda, irmãos. Não existe isso. Isso não é compatível com o ensino da palavra de Deus, irmãos. Uma pessoa que vive sob a influência do Espírito Santo, ela é transformada numa nova pessoa, irmãos. O seu coração é um coração mudado, é um novo coração, é um coração transformado. É como diz a palavra de Deus, que Deus tira aquele coração de pedra e coloca ali um coração de carne, ou seja, um coração sensível à voz de Deus. Uma pessoa que vive sob a influência do Espírito Santo de Deus, mas não muda, querido, é um mau caráter, é uma pessoa que faz cambalacho por aí, é uma pessoa que compra, mas não paga, é uma pessoa que vive tentando derrubar o outro para subir de cargo dentro de uma empresa, ou muitas vezes até dentro da própria igreja. Não estou dizendo que aqui acontece esse tipo de coisa, não, irmão. Para a glória de Deus, nós somos sarados por Deus dessas coisas. Mas tem muito canto aí, irmão, que a briga é grande, por cargo. Queridos, uma pessoa dessa ainda não aprendeu a viver sob a influência do Espírito. Porque viver sob a influência do Espírito é dar lugar para cada dia o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Antes do Espírito Santo trabalhar na vida dos outros a partir de mim, ele primeiro vai fazer uma obra na minha vida, antes de fazer uma obra através da minha vida. E a obra que ele vai fazer na minha vida é uma obra de transformação. Ele vai trazer o caráter de Cristo para a minha vida. As pessoas vão olhar para mim e ver Cristo em mim, irmãos. Agora, uma pessoa que vive sob a influência do Espírito Santo, irmãos, e dá um testemunho por aí, não é nem testemunho, é testemunho. Queridos, essa pessoa ainda não vive sob a influência do Espírito Santo. Ela pode viver sob a influência de qualquer coisa, mas menos sob a influência do Espírito Santo. Porque quando a pessoa vive sob a influência do Espírito Santo, as pessoas olham para ele e dizem assim: olha, rapaz, o Natanael, rapaz, mas mudou demais. Quando ele entrou para a lei dos crentes, dizem assim, né? Entrou para a lei dos crentes, mudou demais. Querido, não foi a lei de crente que mudou. Foi porque ele aprendeu a viver sob a influência do Espírito Santo. Porque tem muita gente que vive na lei do crente e é pior do que um descrente. A questão não é viver na lei dos crentes, como eles dizem aí, ou viver dentro de uma igreja evangélica. A grande questão é se eu ou não estou dando um lugar na minha vida para viver sob a influência do Espírito Santo. É isso que vai fazer a diferença. Não é conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que é necessário e muito bom.
mas é deixar que essas verdades da palavra de Deus entrem na minha vida, venham me impactar e seja uma prática de vida em mim. Se isso não acontecer, irmãos, alguma coisa está faltando. Alguma peça desse quebra-cabeça está fora do lugar. Eu não sei como é que uma pessoa diz que vive sob a influência do Espírito Santo, mas as pessoas ao olhar para ela dizem: eu não quero ser crente igual a ele. Eu não quero ser crente igual a ela. Esse Deus dele, esse Deus dela, eu não quero. Ser desse jeito aí, eu não quero. Queridos, é triste. Olha o que aqui diz aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e versículo 17. Agora eu faço como pastor. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou o quê? Eu posso só dizer aqui, conjecturar, todo aquele que vive sob a influência do Espírito Santo, porque está em Cristo também é viver sob a influência do Espírito Santo, irmão. É impossível estar em Cristo sem viver sob a influência do Espírito Santo, não dá. Então é a nova criatura, irmão. Não é a mesma criatura disfarçada debaixo de capa de máscara, não, irmão. É uma nova criatura, irmãos. A velha vida acabou. O velho homem, as velhas práticas, os velhos pensamentos, o velho linguajar, sabe? As velhas atitudes passaram, irmão, acabaram. E uma nova vida teve início. É diferente, irmãos. Eu gostaria muito, digamos assim, humanamente falando, de estar lhe enganando. Gostaria, não que seja de coração, mas poder me desviar de uma verdade dessa, mas não posso, irmãos. É uma das coisas que, graças a Deus, essa igreja aqui, juntamente com o seu pastor e a liderança, não somente aqui, mas ali para o Planalto Benjamin, ali setor H, nós temos esse compromisso, irmãos, pregar a verdade da palavra de Deus. Nós não temos compromisso aqui, irmãos, de enganar vocês, sabe, de acobertar, de querer aqui sacrificar a palavra de Deus para poder massagear o ego de alguém. Não, nosso compromisso é com Deus e com Deus, com a palavra de Deus e com Deus da palavra. E graças a Deus que nós temos essa liberdade, irmãos, de pregar a verdadeira palavra de Deus, porque tem igreja aí que não tem mais essa liberdade, né? Porque prega um outro evangelho, como Paulo falou em Gálatas, um evangelho que é anátema, nem receba. Mas aqui não, aqui todos aqueles que sobem nesse púlpito, seja homem, seja mulher, seja pessoas que Deus levanta aqui, que para a glória de Deus é outra coisa que nós aqui temos, muitos pregadores, muitos homens de Deus usados aqui para a glória do nome do Senhor, e Deus está levantando e vai continuar levantando muito mais para a glória do nome dEle, para pregar a palavra de Deus aqui neste lugar. Mas todos que sobem aqui nesse lugar são pessoas compromissadas em pregar a verdadeira palavra de Deus. Louvado seja Deus. Outra marca de uma pessoa que vive sob a influência do Espírito Santo. Uma pessoa que vive sob a influência do Espírito Santo, irmãos, terceiro ponto, ela escolhe viver na companhia de pessoas que têm parte com Deus. Você quer ver isso? Olha aí, versículo 5 do nosso texto. Versículo 5. Quando chegar a Gibeá Elohim, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de quê? Guarde isso, um grupo de profetas, descendo do lugar da onde? Grupo de profetas que vinham descendo de um lugar de adoração. Eles estavam vindo, porque estavam acabando de adorar, tinham acabado de adorar, estavam vindo aquele grupo descendo. Muito bem, versículo 10. Ao chegarem em Gibeá, Saul e o servo viram o quê? Lembra lá do grupo de profetas? Viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul, ou seja, nesse momento aí, o Espírito Santo, algumas traduções diz que dominou ele, se apossou dele, ou seja, ele estava totalmente sob a influência do Espírito Santo. E aí o que aconteceu? E ele começou a profetizar o quê? Com eles. Versículo 11.
Quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Acaso Saul também é profeta? Sabe com quem Saul estava? Ele estava com um grupo de profetas. Esse grupo de profetas, que a Bíblia diz que eles tinham acabado de descer do lugar da adoração, Saul se juntou a eles. Uma pessoa que vive sob a influência do Espírito Santo, ela procura viver na companhia de pessoas que têm parte com Deus, irmãos. Você está entendendo? Ele estava aqui, olha, junto com esse grupo de pessoas que tinham parte com Deus. Pessoas que tinham acabado de chegar daquele momento maravilhoso de adoração. E estavam vindo ali ainda cheio do poder de Deus, cheio da alegria de adorar o único Deus vivo e verdadeiro. E aí, eles vinham ali profetizando. Saul também se juntou àquele grupo. Saul, o Espírito Santo veio sobre ele, aquele momento maravilhoso. E aí ele começou a profetizar também. Queridos, eu não entendo como é que uma pessoa diz que vive sob a influência do Espírito Santo de Deus e só vive na companhia de pessoas que não prestam. Não entendo. Como é que você diz que você vive sob a influência do Espírito Santo de Deus e só escolhe para você amigos que não têm parte com Deus? E alguns até dizem assim: não, mas como é que eu vou ganhar a Cristo sem me juntar a eles? O problema é que muitos estão se juntando não é para ganhar o colega, para Cristo. Estão se juntando para ser a mesma pessoa que eles são. O grande problema é esse. Para fazer as mesmas coisas, pensar da mesma forma, andar do mesmo jeito. O grande perigo está aí. Uma pessoa, queridos, que vive sob a influência do Espírito Santo de Deus, ela tem prazer de estar com pessoas que também têm parte com Deus, pessoas que são cheias do Espírito Santo de Deus. Como é que uma pessoa que diz que vive sob a influência do Espírito Santo de Deus procura namorar com uma pessoa que não tem parte com Deus? Como é que um jovem que diz que vive sob a influência do Espírito Santo de Deus vai namorar, vai fazer laços de namoro, compromisso de namoro, com pessoas que a sua vida, o seu comportamento debocha da palavra de Deus? Não dá para entender, irmão. Vocês podem entender isso aí, eu não entendo. Porque para mim o que eu entendo é isso aqui. Que uma pessoa que vive sob a influência do Espírito Santo de Deus, ela vai estar junto de pessoas que têm parte com Deus, têm vida com Deus, pessoas que têm uma vida de adoração. Mas uma pessoa que diz que vive debaixo da influência do Espírito de Deus, e escolhe para namorar, para casar, pessoas que não têm parte com Deus, são pessoas que vão sofrer depois e vão ser dor de cabeça para o seu pastor. Depois quer que o pastor conserte aquilo que você deveria ter olhado, ter pedido direção de Deus, estar mais atento. Dor de cabeça para a igreja, dor de cabeça para o seu líder. Queridos, uma pessoa que vive sob a influência do Espírito Santo de Deus, ele diz: eu vou namorar com aquela menina, mas primeiro eu vou orar um período, e ela vai também orar um período. Vou aqui falar com o meu pastor: meu pastor, eu estou querendo namorar com aquela menina, o que é que o senhor acha? O pastor é um homem de Deus, tem direcionamento do Espírito Santo. E o pastor vai dizer: rapaz, é uma boa menina, é uma boa moça. É, pastor, eu vou passar um período da minha vida orando por essa causa. E ela também vai orar. Eu não vou namorar com ela, não. Ela vai estar orando no cantinho dela e eu vou estar orando no meu. E aí, depois de um período tal, alguns meses tal, eu vou ver o que é que o Espírito Santo fala ao meu coração e o dela. Aí, irmãos, aí a coisa vai fluir bem, sabe por quê? Porque você está respeitando Deus, está respeitando a sua liderança que Deus levantou para cuidar de você, e você está valorizando a escolha de Deus na tua vida. Aí dá certo. Sabe? Mas aquele negócio de: eu vou namorar com ele porque ele é sarado. Irmão, ele agora tem uma barriga de tanquinho, irmão. Mas quando tu casar com ele, daqui a um dia, vai ser um tanque de guerra. A barriga. Muda, irmão. Você está pensando que quando a Neide começou a namorar comigo, eu era careca? Eu só faltava usar Rastafari, irmão. Hoje aqui, parece que ela passou na minha cabeça, foi no cimento, caiu, foi tudo. É desse jeito, irmão.
Está pensando que a gente não muda? Aí aquela coisinha maravilhosa, irmão, vai mudando, irmão. Mas quando é algo de Deus, Deus planta o amor. E é o amor que vai resistir os intempéries da vida. Mas se não, irmão, qualquer coisa... Hoje já muita gente estão casando com um contrato, com um pensamento. Se der certo, se não der certo, cada um na sua. Irmão, isso não é visão de Deus. Visão de Deus é até a morte que os separe. A visão de Deus é só a morte para separar. Esse negócio de contrato que eu vou casar hoje, e aí se não der certo, cada um na sua, cada um para o seu lado, isso é algo do diabo, irmão. Casamento é instituição divina, irmão. É algo que nasceu no coração de Deus, como a igreja, como a família também nasceu no coração de Deus, irmão. Então tem que ser algo sério, não é brincadeira, sabe? Não é um videogame, que eu pego aqui, estou brincando e eu jogo para lá na hora que eu quero, e pego amanhã de novo para jogar. É algo de Deus, irmãos. É uma bênção de Deus para nossas vidas. Nós temos que respeitar, valorizar e cuidar bem dos presentes que Deus coloca em nossas vidas. Amém? Vamos aqui ver a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo de número 14. Segunda carta de Paulo, capítulo 6, a partir do 14. Olha, não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parecida da maldade? Aliás, ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Versículo 18, eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não precisa nem explicar, né, irmãos? Precisa nem explicar um texto desse. Não pode haver união, irmão, daquilo que é de Deus com aquilo que não é. Irmão, eu fico pasmo quando eu vejo uma menina, um rapaz que é evangélico, namorando com um descrente, irmão. Eu digo, meu Deus, eu não entendo isso. Uma vez eu fui perguntar para uma, não, irmão, é porque eu vou ganhar ele para Jesus. Aí, quando eu era novo convertido, eu aprendi uma coisa na escola bíblica, que um pastor lá deu um exemplo, eu dei esse exemplo lá para a pessoa. Eu disse, irmã, se você ficar em cima de um banco, em cima de uma cadeira, qual é o mais fácil? Você puxar ele que está lá embaixo para cima da cadeira, ou ele que está lá embaixo te puxar para onde ele está? É mais fácil ele puxar para onde ele está. Eu digo, até porque tem a lei da gravidade, vai ajudar ele. Eu disse, irmã, como é que você vai com isso? Você vai levar alguém nas costas, irmão. Lutar aí, ter dor de cabeça com uma pessoa dessa. Não é melhor você procurar se relacionar com alguém que você sabe que já é um homem de Deus? Um rapaz do Senhor, tem vida. Aí acabou casando. E depois quebrou a cara. Durou pouco tempo. E aí hoje vive na prostituição. Hoje não quer mais namorar com homem nenhum, só com outra mulher. Porque se decepcionou. Culpa de quem? Quer mais para ir para a igreja que é culpando Deus. Deus não pode ser culpado das nossas escolhas, irmão. Deus fala, Deus mostra, mas Deus, Ele deu algo para mim e para você que Ele não quebra. Chama livre-arbítrio, liberdade de escolha. Agora, a liberdade, ela vem junto com a responsabilidade da escolha. Eu tenho liberdade para escolher, depois eu sou responsável pelos meus atos, por aquilo que eu escolhi. Então, a gente tem que ter cuidado, mas vamos lá. Uma pessoa que vive sob a influência do Espírito Santo é uma pessoa que tem experiências profundas com o sobrenatural de Deus. Versículo 10, lá do nosso texto,
Samira. Samira que eu estou pagando R$40 para ela me ajudar, irmão. Aí eu, glória, ainda recebeu. No lugar dela dizer assim, irmão, eu faço isso com amor na obra. Ela está dizendo, ô glória, que recebeu o dinheiro. Rapaz, pastor, tem que repreender, viu, pastor? Ao chegar em Gibeá, Saul e o servo viram um grupo de profetas vindo em sua direção. Então o Espírito de Deus veio poderosamente sobre ele, e ele começou o quê? A profetizar com eles. Uma pessoa que vive sob a direção do Espírito Santo, a influência do Espírito Santo, é uma pessoa que tem experiências sobrenaturais. Ele não era profeta, mas nesse momento, que ele estava debaixo da influência do Espírito Santo, ele começou a profetizar. Ele teve uma experiência com o sobrenatural de Deus na vida dele, mesmo sem ser profeta de carreira, como se dizia naquele tempo, porque eles tinham uma escola de profeta, formadores de profeta. Nesse tempo tinha uma escola, a escola de Samuel, que Samuel formava muitos profetas. Alguns estudiosos acham que esses profetas que estavam descendo ali da adoração eram profetas da escola de Samuel. Mas ele teve experiência sobrenatural. E o que é que isso significa para mim e para a sua vida, querido? Que te prepare, meu irmão e minha irmã. Porque se você escolheu viver sob a influência do Espírito Santo, te prepara, porque você vai ter experiências profundas com o sobrenatural de Deus na tua vida. Não tem para onde correr, irmão. É desse jeito. Assim foi na vida de Saul. Assim é na vida de muitos homens e mulheres de Deus. E assim será na tua vida, para a glória do nome do Senhor. Amém? Essa experiência que Saul viveu, ela causou duas coisas. Primeiro, admiração do povo. Olha aí no versículo 11. Primeira coisa que causou admiração do povo. Quando aqueles que o conheciam souberam disso, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis, que era Saul? O nome do pai dele é Quis. Acaso Saul também é profeta? Eles ficaram admirados. Como é que pode isso? Saul também é profeta, porque ele está profetizando igual aqueles profetas lá da escola, aqueles homens lá que foram escolhidos por Deus, que são consagrados para o ofício profético. E aí, Saul está do mesmo jeito profetizando com eles. Isso causou admiração no povo. Você que vive sob a influência do Espírito Santo, de Deus na tua vida, eu quero te dizer que você vai viver tantas experiências sobrenaturais de Deus na tua vida, que as pessoas vão ficar admiradas. As pessoas não vão entender. Sabe, vai dar um choque na cabeça de muita gente. Como é que pode? Isso está acontecendo na vida da irmã Rosânia. Como é que pode isso estar acontecendo na vida do irmão, na vida do irmão Carlinhos, na vida do irmão Daniel? Como é que pode isso? Pode, porque o teu Deus é um Deus que pode todas as coisas, e querendo Ele operar na tua vida, quem pode impedir? Viva debaixo da influência do Espírito Santo de Deus e te prepare para viver experiências sobrenaturais com o Espírito Santo de Deus, com aquilo que Deus vai fazer na tua vida, e as pessoas vão ficar admiradas. Sabe o que essa experiência de Saul causou também? Causou o surgimento de um novo provérbio em Israel. Versículo 12. Um dos que estavam ali perguntou: qualquer um pode se tornar profeta, seja quem for seu pai? Porque o entendimento é que o profeta, eles vinham ali de uma questão hereditária. O pai era profeta, colocava os filhos também na escola de profeta, e os filhos iam se tornando profeta, como era com os sacerdotes. Era uma questão que vinha de família, é hereditário, ou tribo. Então eles achavam que ser profeta também era isso. Ele está dizendo que qualquer um, filho de qualquer um pode ser profeta, porque Saul, o pai dele, não tinha nada a ver com esse ministério, e ele agora está profetizando no meio dos profetas. E aí, essa é a origem do ditado. Surgiu naquele dia um ditado em Israel: acaso Saul também é profeta? Esse ditado era um ditado que eles usavam toda vez que eles viam um acontecimento de algo que surgiu fora do padrão. Algo surgiu fora do padrão, algo assim que causava um grande espanto, algo que causava uma grande admiração, fora do padrão, porque padrão aqui era Saul também está vindo das escolas de profetas.
era ser alguém da linhagem dos profetas. E aí, ele profetizou sem ser dessa linhagem. Então, quando as pessoas em Israel queriam falar de algo que aconteceu fora do padrão, algo que causou uma grande admiração, um grande espanto, algo sobrenatural, eles usavam esse ditado: acaso Saul também é profeta? Surgiu um ditado. Quem sabe se em Pacatuba também não pode surgir muitos ditados, diante daquilo que Deus vai operar na tua vida, no teu casamento, no teu ministério. Quem sabe se em Pacatuba também não pode surgir muitos ditados, com a transformação, com o sobrenatural do Espírito Santo te visitando. E eu quero te dizer, meu irmão, que eu tenho fé para crer que o sobrenatural de Deus na tua vida, ele pode acontecer já a partir de hoje. Eu não estou dizendo que vai acontecer hoje porque eu não mando na agenda de Deus. Eu estou dizendo que eu creio que se Deus quiser fazer, a partir de agora, desse momento, Ele pode fazer, porque Ele é Deus, Ele é o teu Deus, você é a ovelha do pasto dEle, Ele é Deus vivo, eficaz, Ele é Deus operante, e se Ele quiser fazer uma grande obra, se Ele quiser fazer uma grande ministração sobrenatural na tua vida nessa noite, Ele tem poder, basta você dar lugar e viver sob a influência do Espírito Santo de Deus. Tem poder para isso. Sabe qual é outra coisa? Que temos a ceia, né? Tinha muita coisa para a gente falar, mas não, aqui tem que ser tempo de ceia. Temos que respeitar tudo. O Espírito Santo também é decente, respeita tudo. Quem vive sob a influência do Espírito Santo de Deus, queridos, é alguém que se transforma, ou é transformado, melhor dizendo, num autêntico adorador. Veja o versículo 13. Eu gostei mais dessa tradução, porque essa tradução, das 10 que eu li, foi a única tradução que trouxe o que eu queria abordar, aquilo que Deus me colocou, me cutucou para abordar. Depois que Saul terminou de profetizar, olha aqui, depois que ele terminou de profetizar, subiu ao lugar de adoração. Alguns dizem subiu ao monte do altar, mas aqui eu gostei que explicou bem, subiu ao lugar de adoração. Saul, quando terminou de profetizar, ele poderia ir para os seus amigos, seus colegas, se exibir, chamar os holofotes para si. Eu não sou Roberto Carlos não, mas eu sou o cara. Profetizei no meio dos profetas. Não, irmãos. Depois do sobrenatural de Deus na vida dele, quando ele terminou de profetizar, ele subiu ao lugar de adoração. Uma pessoa que vive sob a influência do Espírito Santo de Deus, Deus usa a sua vida, Deus ministra o sobrenatural na sua vida, mas ele não é alto relevo. A glória é para o Senhor. A adoração não é uma autopromoção ou uma alta adoração. A sua adoração é o Deus vivo. Ele aqui não buscou adoração para si. Ele não buscou os holofotes para si. Ele não buscou aparecer, se exibir. Não, ele subiu para adorar. Porque uma pessoa que aprende a viver sob a influência do Espírito Santo é uma pessoa transformada também num autêntico adorador. E eu, para a glória de Deus, sou muito feliz, porque nesse santuário aqui eu posso ver autênticos adoradores para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. E são esses adoradores que Deus procura. Nosso Deus é Espírito, e eles procuram aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E eu estou vendo pessoas aqui nessa noite adorando a Deus em espírito e em verdade, para a glória do nome dEle, amém? Agora, para finalizar, para irmos para a ceia, tem uma coisa que me chamou a atenção, que eu fiquei impactado. Quando eu estava estudando esse texto aqui, eu lhe garanto que eu passei mais de um dia encucado com isso. Eu perdi uma boa parte da noite, eu sou assim, mas às vezes eu perco até um pouco do sono, pensando naquilo. E teve uma coisa aqui nesse texto que me fez perder algumas horas de sono, pensando no que era. Versículo 2. E aí eu finalizo. Aí depois eu orei, e o Espírito Santo, pela sua misericórdia, me trouxe ali uma resposta, algo que me convenceu ali, com aquela resposta, com aquela orientação. Hoje, quando você partir, Samuel dizendo para Saul, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel, em Zelza, na divisa de Benjamim.
Esse versículo aqui me impactou. Aí você pode dizer, irmão, mas o quê? Irmão, essa questão do túmulo de Raquel. Eu fiquei doido com isso aqui, irmão. Porque ele tinha acabado no versículo 1 de ser ungido para ser o primeiro rei de Israel. O normal é que esse homem fosse se deparar com, em primeiro lugar ali, um palácio. Não é, irmã Rosinha? Uma casa bem sofisticada, um lugar preparado para o rei, mas o túmulo de Raquel, irmão, o túmulo de Raquel é incompatível com a questão de rei. Rei é coisa grande, irmão. Rei é algo pomposo, irmão. Túmulo, irmão. Aí eu fiquei meio que encucado. Orei a Deus, busquei os pés do Espírito Santo, e aí ele me fez ver o seguinte: o túmulo de Raquel, irmão, é algo que precisa estar na minha vida e na sua vida. Estou desejando uma morte para você não, você vai entender o que é. Isso aqui era pedagógico de Deus para a vida de Saul, irmãos. Túmulo de Raquel significava ali a limitação humana, que o homem é mortal, sabe, que o homem é passageiro, que o homem é pó. O que Samuel queria através desse fator didático da parte de Deus para a vida de Samuel era dizer: olha, você pode ser escolhido e ungido para ser rei, você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode viver o sobrenatural de Deus na tua vida, mas existe o túmulo de Raquel na tua vida. Ou seja, não esqueça que você é mortal, não esqueça que você é pó, não esqueça que você é humano. Vigie, porque você pode cair. Eu e você precisamos todo dia ter na nossa vida um túmulo de Raquel, para eu olhar para ele e dizer: ontem, dia 8 de janeiro de 2023, o Senhor estava me usando ali na mensagem, na igreja ali Evangélica Sem Fronteira, mas não posso esquecer, primeiro, é o que o pastor falou hoje de manhã aqui: a glória não é minha, a glória é o Senhor. Primeiro, eu estou sendo usado, a palavra é usada, ou seja, eu sou apenas canal, a obra é de Deus, a glória é para Deus, a adoração é o teu Deus, e eu preciso vigiar, porque eu sou mortal, eu sou pó, eu sou falho, eu sou limitado e eu posso cair. Esse é o túmulo de Raquel que precisa estar na minha vida e na sua vida. Todo dia a gente precisa olhar para esse túmulo de Raquel e nos ver ali que nós somos limitados. Você pode ser uma grande mulher de oração, mas cuidado, você é mortal. Você pode ser um obreiro 5 estrelas, mas cuidado, você é pó. Vigia. E Saul não entendeu isso, irmãos. Se você continuar lendo a história de Saul, ele fracassou como rei e fracassou como servo de Deus, porque ele não entendeu a didática do túmulo de Raquel. Mas para a glória de Deus eu entendi, e eu espero que você entenda também. E eu espero que todo dia a gente ore, mas também vigie. Todo dia a gente procure viver uma vida de santificação diante de Deus. Todo dia a gente seja determinado a não negociar a nossa fé, não negociar os nossos valores, não negociar os princípios da palavra de Deus, mas procurar, mediante o caos que está aí fora, viver, mesmo no meio de tudo isso, mas viver uma vida onde a gente escolhe viver debaixo da influência do Espírito Santo de Deus. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10, versículo 11 e 12, e eu encerro aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 11 e 12. No 11, essas coisas que aconteceram a eles, Paulo falando, essas coisas que aconteceram aos alguns personagens bíblicos, aos homens de Deus da Bíblia, nos servem como exemplo, são exemplos para nós. Foram escritas como advertência para nós que vivemos nos fins dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, se vocês acham que são todos arrogantes, aí todo arrogante achando que não vai cair, que você é o tal, é o bam, que você o cara sou eu, cuidem para que não caiam. Glória ao Senhor. Pastor Flávio.